Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu estou aqui com o Diego, falando sobre investimento. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo. Obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui hoje conosco. Se presente, por favor, quem é Diego? Então, sou Diego Ângelo, sou educador financeiro, então eu digo sempre que eu sou educador, gosto de ensinar as pessoas, né? Sou administrador de formação, tenho 2 pós-graduações em finanças e hoje fazendo mestrado na área da educação, né? Porque eu vejo muita importância de levar essa educação financeira para os jovens, para as crianças, que é realmente o meu propósito de vida, trabalhar, né? Esse tema tão importante para a sociedade como um todo, né? Eu acho que uma sociedade mais rica é um país mais rico e assim a gente vai transformando o país. Bom, gente, eu conheci o Diego através da pandemia, né, da internet. Desde 2020, a gente vem fazendo um trabalho aí. O Diego já participou de várias lives minhas e ele tem um trabalho fenomenal na questão de educação, na questão de família, né? E é muito bacana isso, porque o olhar do Diego, ele não é um olhar para o indivíduo, ele não é um olhar para a pessoa sozinha ali, ele é um olhar para a família. É bacana ver uma pessoa que acredita em investimentos familiares, que a gente possa falar de dinheiro dentro da casa, né? Dentro da mesa, do café da manhã, no almoço e tudo mais. Só me corrigindo, não é que a gente vai investir toda a família na mesma coisa, mas que a família aprende a falar disso e pode falar disso e que acha isso um programa legal. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos com relação à educação financeira, com relação ao dinheiro, com relação à forma como a gente lida com o dinheiro, é o falar de dinheiro. Nós não falamos de dinheiro. Então, a especialidade do Diego, se eu posso dizer assim, é trazer o dinheiro para dentro da casa. É que a família inteira converse sobre dinheiro. Então, gente, liga esse podcast aí, ó, na sala, para todo mundo ouvir, para os seus filhos, para o seu marido, coloca bem alto, porque é uma incrível possibilidade de você falar de dinheiro de uma forma tranquila e uma forma leve, porque é assim que o Diego faz com os investimentos. Vamos lá, Di. O problema do íntimo é isso, né, Di? Qual é o melhor investimento? Depende, né? Depende. Justamente, Vamos lá. Depende de vários fatores, principalmente a questão do seu perfil do investidor, do seu momento de vida, né? Aonde você quer chegar, quais são os seus principais objetivos com aquele investimento, né? Se é de curto, médio ou longo prazo. Então, tudo depende, né? Inclusive, é realmente o nome do livro que está aí para sair, está no forno, que é qual o melhor investimento depende. Porque justamente a gente precisa entender, compreender primeiramente essa parte comportamental, emocional, de como nós lidamos com o dinheiro e compreender aonde que a gente quer com aquele valor que a gente quer investir, né? Então, por exemplo, eu quero um retorno financeiro para minha aposentadoria daqui a 30 anos. Então, você vai ter um produto financeiro específico para aquele investimento. Porque se você daqui a pouco vai precisar daquele dinheiro de uma forma para uma emergência, você vai estar alocando num produto financeiro errado, equivocado e pode vir a perder dinheiro, né? Então, já muitos casos de pessoas que investiram em previdência privada e tiveram que sacar o dinheiro para uma emergência, né? Então, a gente precisa realmente colocar cada dinheiro na sua cestinha, né? Então, a questão da diversificação é justamente por isso. Tá, vamos voltar aqui. O que é alocar? Alocar realmente é colocar o dinheiro, investir em algum produto financeiro, né? Alocar. Porque senão fica confuso demais. O que é perfil de investidor? Perfil de investidor. Quando você se cadastra dentro de uma corretora de investimentos, tem um termo que é a suitability, que é justamente um questionário, um formulário que você vai responder de acordo com o seu perfil. Então, vai ter perguntas pessoais, por exemplo, o que você faria se o mercado financeiro caísse 10%? Você vai tirar o dinheiro, você vai manter o dinheiro ou você vai aportar mais, ou vai investir mais?
Então, aí, com essa pergunta, já começa a identificar qual é que é aquele perfil daquele investidor. Também pergunta se você já teve alguma experiência no mercado, se você já fez algum investimento de alguma forma. Então, são entre 10 perguntas, aproximadamente, que vai colocar você em 3 caixinhas, né? Ou no conservador, ou no moderado, ou no arrojado. Então, o conservador é aquele investidor que não tem aversão ao risco, então ele não quer investir de uma forma arriscada, não quer perder nenhum valor financeiro. O moderado, ele já está propenso a um pouco do risco, porém ele não quer também ter ele quer botar primeiramente a segurança ao invés da rentabilidade. E o arrojado ou agressivo, como o pessoal fala, ele quer a rentabilidade, ele não se importa em perder dinheiro desde que ele saiba que ele tem a possibilidade de ganhar um retorno financeiro, né? Então, esse perfil financeiro ele vai identificar alguns comportamentos seus dentro dessas perguntas de uma forma bem superficial. Confesso que é bem superficial mesmo, por isso eu acho tão importante essa parte tanto da psicologia financeira, dinheiro com psicologia, tanto outros movimentos que estão surgindo para entender o ser humano como ele frente ao dinheiro, né? Não só nos investimentos, mas também na parte do consumo, na parte da organização financeira, porque o ser humano é um ser social, é um ser, então não são poucas perguntas que vão definir quem você é, né? Mas olha que interessante, então, se eu, um serzinho aqui que nunca mexi com investimento, nada, se eu abro uma conta numa corretora, eu já tenho esse perfil, eu nem preciso investir, eu já tenho o questionário desse perfil aí, e aí eu já sei um pouquinho de mim, eu já conheço um pouquinho de mim. Então, qualquer um que estiver vendo esse podcast aqui, pode ir ali, abrir numa corretora, e eu já sei o meu perfil, é isso. Já sabe o seu perfil, inclusive a corretora, quando você vai investir algo fora do seu perfil, principalmente se você é conservadora para algo mais arrojado, ela já lhe informa ou, às vezes, nem deixa você investir, né? Então, ela ou não deixa ou acaba, muitas vezes, informando, você está dentro de um produto financeiro que está fora do seu perfil, então cuidado, né? Porque a gente sabe que quanto mais arriscado é um produto financeiro, tem o risco, logicamente, de você perder algum valor, né? Uhum. Nossa, então olha que interessante. Você já entra conhecendo um pouquinho de você, sabendo de você, né? E isso é muito importante na hora de investir. É o que você disse, né? Tem algumas coisas que são falhas, mas já te dá um norte de quem é você. E às vezes a gente tá tão perdido na vida que a gente não sabe nem quem é a gente. Isso acontece muito, tá? Eu gosto dessa ideia do melhor investimento depende do sujeito, sabe? Depende da individualidade. Eu brinco de uma forma muito séria, sabe, Diego? Que o melhor investimento da minha vida foi uma LCI. E eu vou te contar por quê. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Eu tinha um perfil muito... E tenho. Eu pago a conta, eu sempre tô pagando as coisas, eu tô te emprestando dinheiro. Uma amiga minha vai fazer uma cirurgia e eu já tô pensando, nossa, como que ela vai fazer essa cirurgia? Como que eu posso ajudar ela a fazer essa cirurgia? E assim, ela só me contou que ela vai fazer a cirurgia e o valor da cirurgia. Eu sou essa pessoa. Numa brincadeira aqui, nós fizemos um curso, A Chave da Riqueza, que falava dos perfis, né? E eu sou muito generosidade, eu sou muito Madre Teresa de Calcutá aqui. Quem já me segue sabe o que é isso. E aí, fazer uma LCI foi o melhor investimento porque eu tinha um prazo determinado para tirar esse dinheiro. Então, eu investi hoje, eu não podia pegar esse dinheiro a qualquer momento. Então, assim, salvo engano, nós estamos recebendo essas LCI agora que elas estão vencendo. Isso foi 2018, 2019, não, mas tem umas LCIs vencendo hoje. Que, às vezes, um profissional vai falar, nossa, mas não tem rentabilidade, outras coisas poderiam render mais. Mas aquilo lá, Diego, me proporcionou a dizer não para as pessoas. Eu não tinha como pegar esse dinheiro, foi os meus primeiros dinheiros. Não tinha como dizer não para as pessoas, não tem como tirar. Então, eu falo sério que aquilo lá salvou minha vida financeira. Se rendeu, digo, eu não sei. Tô falando sério que eu não sei, não olhei, não quero olhar. Mas hoje eu já sei dizer não com muito mais facilidade. Mas
Isso Até é aconteceu. importante a gente entrar nesse momento agora numa das questões muito importantes dos investimentos, que é o tripé dos investimentos, que vai muito ao encontro disso que tu comentou, que é a questão da liquidez. O que é a liquidez? Justamente é isso, é quando você pode ter o dinheiro em suas mãos. Então, esse produto financeiro, você ficou 5 anos com ele, um produto de médio prazo. Então, você não poderia tirar esse dinheiro. Mas se acontecesse uma emergência e você não tivesse um dinheiro em outro local, como você faria? Você teria que, provavelmente, retirar esse dinheiro e perder, né, uma parte do que você investiu. Por isso a importância de saber esse tripé do investimento, que entra na liquidez, que então quanto você consegue ter esse dinheiro em suas mãos, o mais fácil possível. Um exemplo clássico, eu digo o dinheiro mais líquido que tu tem na tua carteira. Os dinheiros trocados que tem na tua carteira, depois aquele dinheiro que você tem, né, hoje no Pix, né, o dinheiro que você tem na sua conta bancária, e você vai aí, porque hoje tem produtos financeiros que tem D mais 30, que daí o D é dias, né, 30 dias para você sacar aquele dinheiro, ou 5 anos. Então tem essa questão. Outro tripé é a parte da rentabilidade, então quanto você realmente vai ter de retorno financeiro, isso em porcentagem, né? Vai ser 10% ao ano, vai ser 15% ao ano. E o outro é a parte do risco. Então tem esse tripé. O mundo ideal perfeito seria se a gente tivesse uma liquidez imediata, que a gente pudesse sacar a qualquer momento, uma rentabilidade alta e sem risco. Esse produto financeiro eu não conheço. Se alguém conhecer aí, pode me conversar comigo, que eu não conheço esse tipo de produto financeiro. Então, sempre você vai ter que abrir mão de uma dessa parte do tripé. Então, daqui a pouco, esse produto financeiro que você investiu, de médio prazo, 5 anos, você não tinha liquidez, provavelmente você tinha, sim, uma rentabilidade melhor do que outros produtos financeiros. E tinha uma segurança, porque era um produto de renda fixa. Então, a LC é uma letra de crédito imobiliário. Então, é um produto de renda fixa, então você tem uma certa garantia, inclusive do fundo garantidor de crédito, né, que te garante um valor. Então, é um produto financeiro que, daqui a pouco, se você não tinha um objetivo para aquele dinheiro, ele serviu pelo menos para você dizer não para muitas situações, né? Você sabe que eu adoro conversar sobre isso daqui, porque eu sempre falo que a forma como a gente lida com o dinheiro é a forma como a gente lida com a nossa vida. A nossa vida está conectada a tudo aqui. E aí você foi falando de emergência aí, né? Aí eu pensei assim, nossa, é mesmo, né? E se eu tivesse tido uma emergência, o que teria acontecido que eu coloquei esse dinheiro numa LCI? E aí, na hora que veio, eu percebi na hora... Mas eu, Luciana e Daniel, nós nunca tivemos uma emergência. A emergência era sempre dos outros, sabe? Eu tô te contando isso porque é bom quando a gente olha pro dinheiro e para pensar na vida como um todo, sabe? Assim, no quanto somos seres relacionais, como você disse, bem dentro do início, né? Eu nunca tive uma emergência, digo, na vida. Sabe o que é assim? Emergência aqui agora? Não, eu tenho situações que eu vou balancear aqui. Às vezes, as minhas amigas, a gente brinca, ó, coloca aí no roleto dos boletos, sabe? A gente brinca, mas nunca tivemos uma emergência. Mas os outros perto da gente, nossa... E aí, olha que bacana, porque você falou isso, eu fui pensando, você falou da rentabilidade, é claro que eu trago para os aspectos psicológicos, né? Mas a emergência é minha ou é do outro, sabe? Foi muito bacana perceber que isso me dá até segurança agora, de falar, caramba, eu nunca tive um problema de emergência, assim, que afetasse. Eu dou conta, tô me sentindo mais empoderada aqui nesse momento, aqui agora. Os imprevistos, né? A gente diz que a gente sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando. Né? Então, querendo ou não, a gente tem que estar sempre com esse precavido se algo vir a acontecer, e espero que não aconteça, mas a gente sabe que em alguns momentos isso pode vir, né? Então, eu vim agora do Rio Grande do Sul, diretamente lá, né, de Porto Alegre, região metropolitana. Saindo de lá, estávamos vivendo com um momento de temporal, com pessoas que ficaram desabrigadas e que não tinham uma reserva, não tinham um valor reservado e tiveram que ter apoio dos outros, né? Sim. Então, justamente é importante a gente construir essa cultura dentro da sociedade. É um trabalho árduo e longo, né? Não, eu concordo, eu só tô pensando assim, observa a sua vida, a reserva de emergência é para você ou para o outro, a rentabilidade também é para você ou é para o outro, porque às vezes o seu olhar é tanto para o outro que você esquece de olhar qual é a rentabilidade ideal para você, né? Então, pensando nesse tripé, esqueci qual que é o terceiro.
É o risco, liquidez e a rentabilidade. Entendi. Não quero me colocar em risco. Eu sou conservadora. Né? Mas explica aqui. Você falou do livro, você apontou o livro, você está escrevendo o livro? Isso, então já estamos no processo final de um livro, né? Então, já está na parte de impressão. Então, estamos na parte do pré-lançamento. O que é o livro? Então, na verdade, é um livro diferente. É um livro curso multiverso. O que é isso? Então, é um livro multiverso, né, que a minha mentora, né, do livro, meu primeiro livro, tem uma mentoria lá no Rio Grande do Sul, da Ana Pregardier, que ela é educadora financeira, ela é membro vitalício da Academia Brasileira de Letras, muito legal o trabalho dela. Ela é minha mentora e ela é especialista nesse tipo de literatura, no multiverso, que vai de acordo com as suas escolhas. Então, é muito ao encontro com a questão dos investimentos, porque você vai trilhar sua jornada financeira, sua jornada, dentro do seu perfil. Então, vai ter perguntas onde você vai ser direcionada para páginas e para hashtags, que cada página tem algumas hashtags, então vai da hashtag 1 até a hashtag 161. Então, você vai começar na hashtag 1 e vai ler lá. Você quer aprender mais sobre o investimento A? Vai para a hashtag 50. E você vai ter um livro interativo. Ele não é aquela literatura maçante, aquela literatura convencional. Então, você vai ficar jogando com o livro ali, né? Então, ele vai de acordo... Cada pessoa pode ter um final diferente. Pode ter uma jornada, uma trilha diferente, né? Então, esse é um livro que já passou por leitores testes, inclusive. Todos apontaram esse diferencial da questão de ser algo mais dinâmico, ser interativo, né? E por que curso também? Porque durante o trecho da literatura tem QR Codes, onde a pessoa vai ser direcionada para vídeos, onde eu gravei alguns vídeos aí sobre o investimento, sobre aquele assunto que está sendo tratado. Então, tem mais de 10 vídeos, né, dentro desse livro Curso Multiverso. Né? Que bacana! Que bacana. Quando que você lança? Lançamento oficial assim, em agosto. Já está em pré-venda, né? Quem tiver interesse no meu perfil do Instagram já está disponível. Né? Qual é o perfil? diegoangelos.bril. Esse é o meu perfil. Parabéns, muito incrível isso. Desafio Imagino, e muito lindo, muito lindo. Vamos lá, Diego. Dinheiro, investimento e família. Você tem um foco com isso. Qual é o melhor investimento? Não dá, né? Ele já falou que depende, mas vamos lá. Família, investimento. Eu quero começar a investir. O que eu faço? A questão da organização financeira. Eu acredito que é tudo um processo, é uma jornada. Desde a parte do autoconhecimento financeiro, de você se compreender, entender como você lida com o dinheiro, essas relações, né, sociais com o outro, com a família, inclusive, porque às vezes essa questão do dizer não, os pais têm dificuldade de dizer não para os filhos. E isso acaba passando de geração para geração. Isso você sabe muito melhor do que eu nesse assunto, né? Então, é a relação do dinheiro frente à família. E é nos hábitos, são nos detalhes que a gente acaba percebendo isso. Então, desde a hora que a família acorda, vai tomar um banho, e aquele banho lá de 5, 10, 30 minutos, já começa aí. Até a hora que a gente dorme, né? Tem todo um processo durante o dia da família que a gente pode trazer isso para um assunto financeiro. Então, tem que ser um assunto leve, uma conversa lúdica, principalmente, né, com as crianças. E até em casais, a gente vê, né, não é à toa que a parte de financeira é o segundo maior caso de divórcio no Brasil e em outros países do mundo, porque as pessoas não falam de dinheiro. É um tabu. Existe o termo infidelidade financeira, que você já fez muito conteúdo sobre isso, que as pessoas mentem, não falam, escondem quanto ganham para o seu companheiro, para sua companheira. Né? Para o educador financeiro também chega isso? Você percebe que, por exemplo, às vezes você está diante de alguém que ele está mentindo? Sim, acontece muito. Na psicologia a gente percebe muito. Tá vendo que tá mentindo e a pessoa tá ali. Acontece, e isso é uma das coisas que a gente tenta muitas vezes fazer uma consultoria financeira. Normalmente veio uma das pessoas do casal para participar do processo. Eu sempre digo, sua companheira não quer participar junto? Daí chega aquele desconforto, não sei, veja bem. Sempre tem uma desculpa. Às vezes eu consigo, e isso é muito bom. Então, agora comecei um processo financeiro com uma família, participando lá o marido, a esposa, e a criança pequenininha de 2 anos estava junto ali. Alguma coisa está ouvindo, né? Sim. Então, é muito importante trazer isso, né? E às vezes acaba gerando uma discussão,
mas é uma discussão que muitas vezes é saudável, porque vai ser por crescimento do casal, não vai ser algo para desestabilizar o casal, né? De alguma forma, a gente tem que tentar... um vai ter que ceder, não faz, né? Se tem perfis diferentes, um vai acabar cedendo de alguma forma, né? Então, a gente precisa ter noção de que... E tudo na vida a gente precisa ceder de alguma forma quando é esse relacionamento de casal, né? Às vezes é um local que você quer ir, que você não gostaria, mas o seu parceiro quer ir, você vai acabar cedendo e indo. Em outro momento vai ser ao contrário, né? Então, tem que ser de uma forma lúdica, de uma forma tranquila essa conversa, e não pode ser através de cobrança, que é onde normalmente é o erro das pessoas, é falar de dinheiro cobrando. É os boletos que estão chegando, é o cartão de crédito que está muito alto, é a conta de luz que está muito alta, a gente não faz nada, a gente não se diverte, então acaba sempre sendo na cobrança, e a gente tem que pensar de uma forma contante, tem que pensar nos sonhos, nos nossos objetivos, nas nossas metas, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer construir como uma família, como um casal, como você se vê daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu sei que é um processo muito difícil de se ver no longo prazo, né? Até existem estudos que dizem que quando a gente nos projeta no longo prazo, a gente não vê aquela pessoa como sendo nós mesmos, né? Como se a gente estivesse juntando dinheiro para um terceiro, para uma outra pessoa que não é nossa. Então, a gente precisa, né, enxergar, sim, que nós vamos ficar velhinhos, idosos, a gente precisa ter uma qualidade de vida, né? E o meu perfil é Bril, vem de equilíbrio financeiro. Porque a gente precisa ter um equilíbrio. A gente não pode também ser a história do tio Patinhas de querer guardar e nunca usufruir, né? Então tem que ter um equilíbrio, a gente tem que aproveitar assim agora e pensar no médio e no longo prazo durante a nossa jornada, né? Então a gente tem muitas frases típicas brasileiras que a gente acaba ouvindo e a gente precisa adaptar elas, né? Então, caixão não tem gaveta, né? Então, frases que a gente escuta, que a gente precisa... e se eu morrer amanhã? Então, pessoas falam isso diariamente, meio que de uma forma para se blindar, ou muitas vezes para não querer poupar um dinheiro, né? Então, a gente precisa quebrar essas crenças, né? Então, a parte da família também vem muito disso, das crenças, das nossas origens, né? Não é todo o curso, é as heranças financeiras, por isso, porque a gente traz muito das nossas heranças, dos nossos pais, da nossa família, do nosso núcleo ali, e a gente precisa muitas vezes quebrar algumas crenças, né? Que bacana, que bacana. Qual que é o primeiro investimento? O primeiro investimento é em você. O primeiro investimento é na gente, a gente conhecer, nos autoconhecer, a gente comprar um livro, comprar um curso. Não precisa nem comprar muitas vezes, né, Lu? Tem muito conteúdo gratuito na internet, muito conteúdo. Tem. Claro, a gente precisa filtrar, a gente precisa... E, na verdade, esse curso, esse meu livro, ele é uma base. Você não vai sair dali investidor. Você vai sair dali com o conhecimento necessário para dar o primeiro investimento, para você se sentir seguro e começar a se vir um assessor de investimento, vir um consultor financeiro, vir alguém falar para você saber que aquilo não é uma pegadinha. Você querendo ou não... Conversa, você tem um arcabouço aí para você conversar com o outro. Perfeito, porque a gente sabe que também tem muito a questão até da desconfiança que a gente tem, é a questão de muitos golpes financeiros que acontecem, né? Então, e pessoas muitas vezes letradas, vamos dizer assim, pessoas que têm um conhecimento na sua área, né, médicos ou pessoas PhD, muitas vezes na sua área, acabam sendo enroladas e acabam levando golpes financeiros porque não têm conhecimentos básicos de economia. Então, não sabe o que é uma inflação, não sabe o que é a taxa de juros nacional, não sabe de que é a sopa de letrinhas, não sabe o que é um IPCA, um LCI, um CDB, E aí? Sim, é um conhecimento um pouco complexo, mas se a gente ir passinho a passinho, não é tão difícil assim, sabe? Eu falo para todo mundo de que basta 15 minutos por dia. 15 minutos, uma hora que você vai no banheiro, uma hora que você tá parada, cria o hábito de 15 minutos você olhar, principalmente as mulheres. Eu fui aquela que acreditava que o Daniel tinha que tomar conta de tudo. E quando eu fui estudando isso, estudando perfis, estudando casais, foi uma parte do mestrado que eu fui atender 2 gerentes do banco. O casal eram 2 gerentes do mesmo banco, de unidade diferente, óbvio, né? Mas eles eram casal com os dois na mesma profissão. E isso foi muito simbólico para mim. Eles moravam em frente à minha casa, eu fui entrevistá-los no mestrado, sabe?
aconteceu 2 pontos. O dinheiro ficava na mão do marido e eu pensava, mas você é gerente do banco também, você tá igual, você teoricamente você tinha que ter a mesma certificação. Tô imaginando aqui, tá? Gente, é imaginação minha, que eu analisando os outros. E o dinheiro todos os investimentos ficavam na mão dele. E teve um momento que eles começaram a discutir, era a entrevista do meu mestrado, de como que eles lidavam com o dinheiro. Eles começaram a discutir sobre academia versus salão. E aí, ele defendia que era o mesmo valor, tipo, era uns R$200. A academia dele era para saúde. E o salão era algo fútil. E ela não deu conta de ter uma sustentação ali que mostrasse o quanto o salão era necessário. Gente, eu vendo muito mais, eu trabalho muito melhor quando eu tô bonita, quando eu tô organizada, quando minha unha tá limpa, e questão de higiene, sabe? E ela não deu conta, e ele contava assim, a academia é para saúde. E era em frente apartamento de frente, assim, que eu fechei a porta de casa, que eu fui pra dentro da minha casa, que eu fechei a porta, aí eu fui percebendo, todos os investimentos da minha casa estavam na mão do Daniel. Se o Daniel morrer hoje, eu não sabia o que fazer. Se ele morresse ontem, eu não sabia. A senha até que eu sei, mas eu não posso nem tirar. Se ele morrer, eu sou bloqueada, eu não posso nem tirar. A senha eu sei. As senhas lá em casa são sempre as mesmas. Não pode ter criatividade, tem que ser as mesmas. E eu também não sabia defender a importância daquilo que era bom para mim, sabe? Que às vezes é um escalda-pé, às vezes não sabia defender. Então, esse casal foi um casal divisor na minha vida. E eu achava que aprender investimento era longe. O que é um IPCA? Você tá falando aí? O que é um IPCA? O que é um LCI? O que é um CDI? O que é um CDB? E era muito longe. Você pensar que você pode aprender 15 minutos todos os dias. O que eu posso aprender hoje? Deixa eu ver uma pessoa. No início, como um todo, tudo vai ficar... É lógico que vai ficar difícil. Vai ser uma nomenclatura estranha. Mas aí você vai ouvindo, vai vendo, vai perguntando, aprendendo a perguntar. A gente lida com dinheiro todos os dias, o tempo inteiro. E é muito incrível como que a gente não para estudar. E você falou uma coisa, primeiro investimento em mim. Eu demorei a entender isso, tá? Talvez 40 anos, minto, 39. Para entender que o primeiro investimento era em mim. Eu construí meu 1 milhão primeiro, para depois entender a importância da minha pessoa. Então, eu sou errada, tá? Não me siga, não me segue. Eu também tô perdida aí, tô aprendendo agora. E entender também a importância de um consultor. Porque se eu tenho um problema de saúde, eu busco um médico. Se eu tenho um problema no dente, eu busco um dentista. Se eu quero aprender inglês, eu busco um professor de inglês. E o meu maior problema nos atendimentos é explicar para as pessoas que elas precisam de um consultor. Gente, não é errado você precisar de alguém. Você não vai estudar medicina para curar seu problema de pele. Não vai. Mesmo porque até você estudar medicina, seu problema de pele já foi. Eu tenho esse problema assim... Procura um consultor, sim, sabe? Conversa com ele, busca um consultor certificado, olha o lastro que ele está deixando no mercado. Hoje em dia a gente tem o Instagram, sim. Porque antigamente você contratava pessoas, você não sabia o serviço. Se você vai no seu perfil, quantas lives tem lá gravadas, né? No meu eu não posso nem falar, deve ter o quê? 100 lives, eu acho que deve ter lá naquele... A gente estava brincando hoje, né? Que eu já fiz 7 lives num dia só, imagina. Você tem como conhecer a pessoa, se identificar com a pessoa. Então, essa é a minha briga, gente. Busca um consultor. Tem um consultor para chamar de seu, sabe? Alguém ali para chamar de seu. Isso é muito importante. Dentro do mercado, a gente tem diversas categorias, vamos dizer assim, né? Então, eu trabalho justamente com essa parte da educação financeira, a parte do educar, para a pessoa chegar num consultor financeiro e ter pelo menos uma base. Para o consultor não ficar jogando um monte de investimento e a pessoa não fazer ideia do que ele está fazendo. Porque o consultor não vai fazer esse trabalho também. O consultor não vai te ensinar o que é o CDB. Ele não vai te dizer. Ele vai te falar, o CDB é um certificado de depósito bancário e é isso.
né? Então, a minha parte é justamente essa, de educar e preparar a pessoa, a família, para começar a investir. Né? Então, essa é a minha parte. E temos o consultor financeiro, que vai fazer essa parte até de organização financeira, de alguma forma. Né? Muitas vezes até o consultor financeiro pega muito pela mão, tá? Então, eu também faço trabalho de consultoria financeira. Mas aí a gente tem os analistas de investimentos, os analistas que são certificados, né? Que daí sim eles vão poder te indicar investimentos. Eu não posso indicar investimentos, por exemplo. Né? Então, justamente, quando eu chego num limite onde eu vejo que a pessoa está preparada para um mercado, e tem colegas, né, que têm esse trabalho. Então, eu sempre digo que a gente não tem concorrente. Nós somos todos parceiros, pessoas que daqui a pouco tem uma família que não vai muito com a gente, né? Que nem a gente falou, tem os perfis no Instagram, tem tanta forma da gente se identificar com aquela pessoa. Então, vai muito do feeling, do carisma, assim, daqui a pouco Sim. gostaram de mim, ou daqui a pouco gostaram do colega, e tudo bem, não tem problema algum. Né? Então, temos, voltando, o assessor de investimento, que vai poder te indicar alguns dos produtos financeiros. Temos também a parte do planejador financeiro, que dele já vai te fazer um planejamento familiar de curto, médio e longo prazo, processo do planejamento sucessório, vai fazer um planejamento dos seus recursos que vai ficar para sua família, para daqui a pouco pagar menos impostos de alguma forma, né, para ter uma qualidade de vida longínqua, porque muitas vezes a gente vê famílias que construíram patrimônios enormes e chega um momento que vai passando as gerações vão cada vez depredando aquele valor e acaba, né, todo um patrimônio que foi construído, né, vai sendo deteriorado pelas próximas gerações por não saber lidar com o dinheiro. Então é importante, né, que nem tu falou, tu vai procurar tá com problema de saúde, vai no médico, quer emagrecer, né, vai no nutricionista, no personal trainer. E se você está com problema financeiro ou quer melhorar a sua vida financeira, por que não procurar um educador financeiro, um consultor financeiro? Inclusive, Lu, até para pessoas que são endividadas também. Existem muitos educadores financeiros que, inclusive, são especialistas nisso, que vão te ajudar a te livrar das dívidas de uma forma mais rápida, né? E a parte de dívidas, endividamento, mexe muito com o psicológico, muito com o emocional, com o estresse. As pessoas acabam não conseguindo, muitas vezes, produzir, né? Daí elas têm que produzir dinheiro para poder sair das dívidas, mas elas estão com estresse financeiro e viram um círculo vicioso que a pessoa não consegue sair, né? Então, precisa de apoio, precisa de pessoas para te ajudar nesse momento. E é importante isso porque quando a gente busca essa ajuda, e em vários livros, quando você lê um livro de casos, assim, que fala de investimento, mas de casos também, você fala assim: fulano disse que a primeira coisa que sentiu foi vergonha. Naquela série Como Ficar Rico, do Netflix, que eu tenho minhas ressalvas, mas teve uma mulher que falou lá que, estar aqui, eu me sinto com vergonha de estar aqui buscando ajuda. Todo mundo, quando mexe com o dinheiro, mexe com a vergonha. Quando a gente... o dinheiro caminha junto, de braço dado, com a culpa e com a vergonha, e também com a nossa arrogância, tá? Com a nossa vaidade. Então, sempre vai estar caminhando juntos. Mas é mais difícil quando você não olha para essa vergonha, né? No meu mestrado, teve um cara que citou o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tirou a própria vida por conta de endividamento. E vale lembrar isso, a gente não consegue dormir, entra numa ansiedade gigantesca, num estresse, às vezes numa depressão, entra numa disfuncionalidade, né? Tudo isso gera uma disfuncionalidade, e porque eu não quero passar por essa vergonha de pedir ajuda, e aí eu começo um ciclo de mentiras, sempre que eu minto vai vir a culpa, e aí é um buraco sem fim. E hoje nós temos tanto acesso, né? Acesso a pessoas que podem ajudar. E, gente, muito difícil mudar significativamente, dislexia, se eu não procurar ajuda. É muito difícil. E a gente vê dentro da sociedade, mês passado, eu trabalho em escolas também, né? Então dou aula para jovens, para crianças ali. E daí eu quero perguntar sobre isso. Claro. Eu fiz uma pesquisa para
eu tenho estado sempre trazendo de uma forma lúdica, montando ali orçamentos financeiros de diversas famílias com diversas rendas. E eu estava onde é que eu vou tirar uma base? Claro, a gente tem uma base pelo que a gente estuda e pelo que a gente trabalha em consultoria, mas eu queria uma base oficial. Então, eu fui lá no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e encontrei a pesquisa orçamentária familiar. A última vez foi feita em 2018. Então, ele tem toda a categoria de despesa gasta dentro das famílias de quem ganha menos que um salário mínimo até quem ganha mais de 23 mil reais. Foi feita pesquisa ainda na família, sabendo quanto ela gastava em cada categoria de despesa. Então, é um trabalho incrível. Peguei aquele material e produzi o meu jogo lá com os jovens. Mas o que me saltou aos olhos ali, que eu estava fazendo ali da estatística, pegando as planilhas de Excel, aquela coisa toda, e eu via que tinha uma linha onde tinha em porcentagem no final. Então, as pessoas tinham as receitas e gastavam ali as suas despesas e no final sempre estava um percentual negativo. Então, menos 5%, menos 10%, e esse percentual, ele começava de uma forma elevada, tipo menos 10%, e ele ia reduzindo até a família, as famílias que gastavam que recebiam, receitas entre 5 e 9.500 reais, que eram por faixas, né? Faixas de renda. Até a família que ganhava entre 5 e 9 mil reais, são famílias, descobriu o que era aquele negativo, são pessoas que gastam mais do que ganham. Então, até 9 mil reais, estatisticamente, né, toda aquela coisa da média, que a gente sabe que a média, né, é um pouco complicado até, mas entre 5 e 9 mil reais as pessoas gastam mais do que ganham. A gente se pergunta, a regra clara da educação financeira, e seria muito fácil não fosse a parte comportamental, é gaste menos do que ganha. Você ganha 2 mil, gasta menos do que 2 mil. Óbvio. Ganha 10 mil, é óbvio, né? Óbvio. Então, a gente precisa, muitas vezes, dizer óbvio. Mas e como vai dizer o óbvio essa parte comportamental, essa parte emocional? E assim, me saltou os olhos justamente pelo valor, né? Até 10 mil reais. Então, assim, 98% das famílias do Brasil gastam mais do que ganham. Seria muito fácil se a nossa relação com o dinheiro fosse só uma relação racional. Se fosse só matemática, seria muito fácil. O problema é quem sou eu diante do dinheiro? Quem sou eu diante do investimento? Por exemplo, eu acho um absurdo eu fazer uma LCI porque eu não sei dizer não, sabe? Quando eu olho pra mim, eu falo, caramba, que dificuldade de lidar com limite, que dificuldade de desapontar as pessoas, de ser a vilã da história, ai meu Deus, eu vou dizer não e eu não vou ser amada, entendeu? Então, assim, eu acho um absurdo eu ter feito isso, mas foi o que deu pra fazer. Eu brinco que às vezes o que dá pra fazer é só lavar o cabelo no dia e tá ótimo. Foi o que eu consegui, né? Foi a forma que eu consegui de proteger meu dinheiro de mim. Então, assim, seria muito bacana se fosse essa matemática. Olha, gente, eu não tenho minha reserva de emergência ainda, eu quero ter filhos, eu não tenho minha casa, eu tô construindo isso. Não. E a gente pudesse sentar na mesa e continuar, mas não é assim, né? O não machuca, o não me coloca em risco. Você fala em investimento de risco, mas dizer não para alguém te coloca num risco gigantesco. Então, assim, se eu tenho aversão a risco, olha, tanto que é importante a gente se conhecer. Se eu sou uma pessoa que tem aversão a risco, como eu te disse que eu sou conservadora, eu sou muito conservadora, eu tenho medo de eu te dizer não e o que você vai fazer comigo. Então, assim, tanto que é importante esse autoconhecimento no uso do dinheiro. Tanto que é difícil ir sozinho, gente. Precisa de um olhar aí. O negócio é esse. Tanto que é difícil ir sozinho. Aqui tu vai procurar um educador financeiro, ou até às vezes, né, como tu tá fazendo um excelente trabalho, ensinando muitos psicólogos nesse assunto, né, porque querendo ou não é um assunto totalmente diferente do que às vezes aprende na academia. Daqui a pouco um professor deve ter falado por cima, né, e até na minha área como administrador, assim, muito pouco, não tive uma cadeira de finanças pessoais, por exemplo. Então a gente não fala sobre isso na escola, nas empresas, nas famílias, na academia, no caso nas universidades, não se fala. E tem um trabalho longo aí pela frente, né? E a gente não sabe dizer não. Mas você sabe que é importante isso? Quando eu olho para trás, desde 2000, eu tô com meu perfil desde 2019, mas eu comecei com o curso 2020.
se você me perguntar de educador financeiro mesmo, que fez o meu curso, é claro que eu vou deixar um monte passar aqui, mas que eu lembro que fez vínculo comigo, que estava lá presente, você, Joana e Marina. E então, na minha cabeça, eu consegui chegar bem nos psicólogos e explicar a importância desse trabalho para os psicólogos. Estou conseguindo. Embora essa semana eu tenha ouvido uma pessoa que falou, eu tento falar de dinheiro com o meu terapeuta e meu terapeuta não fala. Eu quase morro de tristeza. Mas eu ainda não cheguei nos educadores. Então, por exemplo, quando a gente fala essa palavrinha aí, ó, aversão a risco, você está pegando um perfil de uma pessoa que é extremamente conservadora, ela tem aversão ao risco do não. E poucos educadores financeiros fazem o que você fez de vir estudar psicologia. Se eu tenho uma dificuldade com abandonos, por exemplo, eu estou enfrentando um problema terapêutico, justamente isso. Um educador financeiro que abandonou um cliente, tipo assim. E a pessoa tem muita dificuldade com abandono. Então, assim, é difícil porque o educador financeiro, ele também deveria olhar alguns aspectos psicológicos para acompanhar aquilo dali, sabe? É complementar, né? É complementar. Mas eu acho que o que você disse, no curso de formação, tem aula do que é LCI, tem aula do que é IPCA, os psicólogos têm que saber abrir um homebrew, tem que saber o que é uma pirâmide. Então, os meus psicólogos, eles estão estudando. Eles não vão ser educadores financeiros, sabe? Eles vão ser psicólogos, mas eles vão, quando você falar de investimento, tipos de investimento, eles vão saber o que é isso. Mas eu acho que a psicologia ainda não chegou nos educadores financeiros como deveria chegar. Justamente, né? Hoje tem tantos conteúdos gratuitos como o teu podcast, que tem muito conteúdo já produzido. Então, tem muita coisa na internet que a gente pode vir buscar conhecimento de economia, de psicologia financeira, de organização financeira. Eu acho interessante, só que voltando no passado, quando eu te perguntei qual é o melhor investimento, né, eu achei que você ia falar reserva de emergência. E você falou de investir em você. Né? E aí é isso que você está falando, tem tanta coisa gratuita que a pessoa pode investir, pode melhorar, mas eu te confesso que quando eu te perguntei qual que era o melhor investimento, achei que você ia falar a bendita reserva de emergência, que é o que isso me surpreendeu. Justamente, mas é o primeiro passo, daí sim, voltando a falar de investimentos propriamente dito, sim, seria a reserva de emergência, uma questão de imprevistos, você ter aquele valor reservado, né? O pessoal diz entre 6 a 12 meses, mas o que você conseguir reservar já é algo, né? Então, por alguma emergência de quebrar uma geladeira, estragar o carro e um problema de saúde que pode vir a acontecer, e você tem um valor para, né, sanar isso. Porque muitas vezes a gente vai ter que recorrer ao banco, pegar um empréstimo, ou recorrer à família, né, que a gente estava falando antes também, né, se é melhor pagar primeiro o banco ou pagar primeiro a família. Então, a gente acaba tendo que pegar um crédito no mercado para sanar esses problemas que você vai ter do imprevisto. Então, se você vai primeiramente investir num produto financeiro para reserva de emergência, qual que seria o produto financeiro ideal? Voltando lá no tripé dos investimentos, seria produto de liquidez imediata, ou seja, que você possa pegar num domingo à noite, em qualquer momento, você pode sacar esse dinheiro, mas daí você vai ter que abrir mão da rentabilidade, não vai ser uma rentabilidade tão interessante, e também não vai ter que ter risco nenhum, vai ter que ser um produto financeiro com baixo risco, né? Então, até a gente estava comentando sobre a questão das caixinhas, né? Então, nas caixinhas do Nubank. Caixinhas do Nubank eu acho uma boa opção para essa situação, até porque eu acho ela muito lúdica. Então, para quem quer começar a investir, você pode criar caixinhas para cada investimento que você quer, para cada objetivo que você quer. Então, vai ter a caixinha da reserva, vai ter a caixinha do telefone novo que você quer comprar, vai ter a caixinha do carro, da viagem que você quer, então vai ter caixinhas separadas, e ele, através da inteligência artificial, já vai direcionar você para um produto financeiro. Mas é a importância de já ter essa base, de já ter esse conhecimento prévio, para daqui a pouco não ser surpreendido. Como aconteceu meses atrás, quando teve um problema na Americanas, tinha um fundo de investimento que estava sendo direcionado para pessoas da reserva de emergência, que tinha uma debenture, que é um produto de renda fixa também, mas era um produto mais arrojado, mais agressivo, e que tinha debentures da Americanas. E aquele mês, aquele produto financeiro ficou negativo. Só que é inadmissível um produto de reserva de emergência ter uma rentabilidade negativa,
porque ele precisa ser muito seguro, né? Então, às vezes, vale a pena colocar na poupança, que o pessoal abobina, mas às vezes vale a pena colocar na poupança para fugir desses problemas, né? Então, assim, além, você pode investir então num CDB de liquidez imediata, que é um certificado de depósito bancário, ou no Tesouro Direto, do Tesouro Selic. Então, esses são produtos financeiros que são direcionados para a reserva de emergência. E cada objetivo vai ter o seu. Se você quer investir para a sua aposentadoria, tem o Tesouro IPCA, que é para longo prazo, agora tem o Tesouro Renda Mais, que também é pensando como se fosse uma previdência privada, também é bem interessante, é um produto novo, que não tem nem 6 meses, né, que também é visando longo prazo, previdência privada, ou até daí sim, pode investir em ações, fundos imobiliários, e daí a gente começa a fazer essa diversificação da nossa carteira de investimentos de acordo com o nosso objetivo, com o nosso perfil, com o nosso momento de vida. São essas as 3 variáveis, por isso que depende. Eu gostei do que você disse sobre... Porque geralmente a gente escuta assim, reserva de emergência, 6 meses do que você ganha, então você tem que ter esse valor. Aí quando a pessoa vai tentar montar isso na prática, é assustador, tá? Tipo assim, é assustador. E eu sempre falo assim, começa com o mínimo. Começa com o mínimo. O mínimo, o que você pode? Às vezes a gente começa com R$50. Depois você vai, mês que vem 60, mês que vem 70, até você chegar nesse valor ideal. Porque quando a gente pensa assim, nossa, vou começar a montar minha reserva de emergência, eu tenho que tirar 2 mil da minha conta, eu tenho que tirar 3 mil da minha conta, R$1.000, 500. É assustador. Então, isso mais me atrapalha a fazer um investimento do que me ajuda. Eu começo com o mínimo. O hábito é muito importante. Ter o hábito de investir é um vício, né? Todo mês você investir. Esse dia para trás eu falei com meu marido, olha, agora a gente não vai investir mais. Mas aí já tá no mês, você já tá lá procurando, porque você já acostumou, já é um hábito, sabe? E a parte financeira, ele já é hábito, só que às vezes a gente não tem hábitos saudáveis. Então, a gente tem que criar hábitos saudáveis. Que bacana você falar isso. Não é nem só a parte do investimento em si, mas às vezes a organização financeira. A gente pode ficar 15 minutos do dia estudando ou fazendo essa organização financeira, 30 minutos. Uma vez por semana, reúne casal. Vamos ver como é que foi as contas dessa semana, para a gente se organizar, para a gente já passar para o próximo mês, né? Então, são tudo hábitos, né? Então, a gente já temos hábitos, mas às vezes a gente não tem hábitos tão saudáveis. E uma das coisas para a gente intensificar esse hábito do investimento recebeu o salário, se é uma renda variável, recebeu ali a sua consulta, a sua sessão, né? Já separa aquele valor, 10%. Sua consulta é 100, é 200, é 300 reais. Separa 10, 20, 30 reais. Já separa. Né? Porque se você vai esperar acumular um valor para daí sim investir, você não vai fazer. Você vai se boicotar, vai buscar alguma coisa. E a economia, o termo da economia a gente tem recursos finitos, recursos limitados para desejos ilimitados, né? Então, justamente isso. A economia trabalha com esses dois lados. Tanto recursos naturais, né? Se todo mundo quiser ter uma mesa de mármore, sei lá, não vai ter mármore suficiente para todo mundo ter. Então, os recursos naturais também são finitos. E o dinheiro é um recurso que ele é finito, mas os nossos desejos, eles são ilimitados, são, né, infinitos. Se a gente quer comprar um carro, você comprou aquele carro, passou aquele prazer, aquela satisfação, você já está pensando no próximo carro já. Isso acontece com tudo. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento, como a gente está falando, e daí sim, começar os investimentos. Então, recebeu um valor, já reserva. Reserva ali o que for possível dentro da sua realidade, 5%, 10% do que você recebe, já investe. Já investe automaticamente para virar um hábito. É o pague-se primeiro, que o pessoal fala. Pague-se primeiro. Bom, gente, eu acho que era por aqui mesmo, né, Di? Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que você acha que é importante? Quando que lança o livro? Como que a gente faz para adquirir esse livro? Você já tem alguma noção disso, assim, para a gente ir caminhando para o fim aqui? Vamos lá, então o livro, voltando, né? Qual é o melhor investimento? Depende o nome do livro. É uma série, é o primeiro de vários outros que vão surgir, acredito, né? Porque a gente pega um vício de escrever, muito bom. Que bom. E o nome da série é Infinitas Possibilidades. Sim. Né? Porque eu vejo que essa parte financeira, essa parte de como a gente lida com o dinheiro, ele tem infinitas possibilidades. E a ideia do livro Multiverso é justamente por isso. Eu me lembro muito, eu sempre gostei disso, para você ver, né? Que a gente vai trazendo nas nossas origens algumas coisas. Eu sempre gostei de filmes
que eram nesse mundo de multiverso, ou dessas questões de escolhas. É um livro, um filme clássico que tem, com certeza já deve ter visto, O Efeito Borboleta. Sim. O clássico é aquela coisa, você tomou uma decisão, não tem como voltar atrás, né? Então, se você voltar atrás, vai ser outra vida que você vai ter, né? Então, a cada momento você toma decisões. Então, essa ideia do livro Multiverso foi justamente por isso, porque você vai fazer escolhas dentro do livro, onde vai te direcionar de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas escolhas, com as suas necessidades daquele momento. Tanto que se você ler o livro 6 meses depois, você pode mudar, né? Pode mudar o trajeto do livro, né? Então, ali tem também conhecimentos, conteúdos adicionais, tem QR Codes que vai te direcionar para conteúdos aí interativos, então planilhas, vai ter também vídeos meus ali falando sobre investimentos, né? Investimentos de renda fixa, renda variável, para perfil conservador, moderado e arrojado, né? Então o livro ele já está em fase de impressão agora, né? Agora estamos no mês de junho, e agosto, na primeira semana de agosto vai ser o lançamento oficial. Então, as pessoas que quiserem adquirir durante esse período, né, eu já estou fazendo até e-mails, mandando e-mails para essas pessoas que já adquiriram o livro, porque você já pode fazer a aquisição na pré-venda, né, no pré-lançamento, né, que eu sempre digo, pré-lançamento é mais barato, né? Então, quem quiser já economizar, é mais barato, né? E daí o lançamento oficial em agosto, né? Então, e o lançamento vai ser em Porto Alegre? Vai ser em Porto Alegre. Você vai estamos fazer um ainda evento? Negociando ainda com alguns locais, né? Então, ainda não tem um local fechado, mas já estamos com locais bem interessantes para fazer o lançamento do livro. Depois também, talvez, ir para o interior do estado, fazer alguns lançamentos também. Quem sabe voltar em BH, aqui para Belo Horizonte, sabe por que não, né? que tem uma turma boa, que tem um povo que estuda. Os mineiros estudam, aqui o povo estuda. Não, com certeza, então. A intenção é retornar, porque foi muito bacana a experiência, né? E também a gente poder conversar sobre isso pessoalmente depois de tanto tempo, né? Que a gente se conhece já online, e a gente poder ter essa oportunidade de se conhecer e levar esse conhecimento que não tem barreiras agora com a parte digital, né? Pode ser assistido em qualquer lugar do mundo, então isso é muito bom. Só para ficar claro, qual que é seu Instagram? O meu Instagram é diegoangelos.bril. Né? Então, diegoangelos.bril, meu Instagram profissional, né? Antes era Equilíbrio Financeiro, o nome do meu perfil. Então, peguei o Bril aí para fazer parte dessa meu naming, né? Porque também eu acho que o Bril tem uma palavra Bril que traz essa parte também de coragem, essa parte de você ter essa autoconfiança, e a parte dos investimentos ou, né, da organização financeira, você precisa disso também, né? Até para dizer não, tantas outras coisas que você ter Bril é importante. Então é isso. Gente, segue, porque vale muito a pena. O Diego estuda muito e fala de dinheiro dentro da família, da parte da educação, de uma forma muito simples e muito gostosa de seguir. Então vale a pena, tá bom? Di, ficamos por aqui, encerramos. Queria te agradecer. Você sair de Porto Alegre e vir para cá, para mim é uma honra. Estamos juntos, estamos aí. Precisar de qualquer coisa, é só me chamar, tá bom? Então, agradecer o convite novamente, pela oportunidade de falar para todos os teus seguidores e todas as pessoas que vão assistir, né, esse podcast. E sigam lá, quem tiver interesse realmente de começar a investir, né, também fazer a aquisição do livro, e podem mandar mensagem, sou super acessível nas redes sociais, a gente pode bater um papo aí. Quem quiser comprar o livro, é só te mandar um direct. Manda um direct, tá no link da bio também, mas manda um direct, a gente encaminha. Ok. Pessoal, encerramos por aqui. Voltamos eu acho que é essa semana mesmo, para o último podcast da Dinheiro com Psicologia. Ok? Ficamos com Deus e até breve.